Ontem na Austrália também foi palco para as corridas sprints, tanto da Fórmula 2 como da Fórmula 3. E neste vídeo eu quero trazer aqui para vocês um resumo de como foi, como foram os brasileiros, como foi o Câmara, como foi o Barrichello, como foi o Fittipaldi. Eu quero trazer tudo para vocês de forma resumida. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Depois da Corrida, aí o seu pit stop perfeito para você entender tudo o que está acontecendo nesse mundo maravilhoso automobilístico. E vamos lá, né? Começando da Fórmula 3, que entregou entretenimento como sempre. Principalmente os dois pilotos da Prema, o Sharp e o Ayrton, que eles tiveram um enrosco entre os dois, né? Primeiramente, um tocou no outro, aí o outro ficou bravo e foi com tudo. Mesmo sabendo que o companheiro ia virar a curva, deu no meio do carro do companheiro, os dois saíram putos da vida e foi aí que acabou a corrida. Detalhe, estávamos na 9ª volta, ou seja, só 8 voltas foram completadas, então a corrida acabou ali, não tinha o que fazer, porque para limpar a pista ia demorar muito. De início eu fiquei muito puto com a FIA por decidir acabar a corrida ali, eu pensei, não, dá para voltar, não sei o que. Mas aí, quando eu vi que o treino livre da Fórmula 1 ele atrasou em 20 minutos, aí eu entendi que realmente teve um tempo ali muito grande para arrumar a bagunça que os dois fizeram. Inclusive, quero falar aqui que é ridículo, na minha opinião, os dois pilotos que se prestaram a esse papelão, eles terem mantido as suas classificações, porque a corrida foi oficialmente encerrada na 8ª volta, e eles finalizaram a 8ª volta, então ninguém ganhou as posições aí que iam ganhar com a batida dos dois. Uma pena, né, porque os brasileiros estavam galgando mais posições, e basicamente a gente não teve corrida, não chegou nem na metade, né? Mas por outro lado, a gente pode parar para pensar que foi tecnicamente um acidente, mesmo que tenha sido culpa total dos dois pilotos, acaba sendo um acidente, né? Ou seja, entre aspas, não é a culpa deles, apesar de ser. Mas, enfim, né? Vamos falar um pouquinho aí do Barrichello, que ele tava bem na corrida, ele acabou em 27º, ele que largou em 29º, porque teve um piloto que foi punido, então ele subiu uma posição no grid, e ele teria ganhado mais se tivesse contabilizado essas duas posições, mas ele estava fazendo uma boa prova, estava conseguindo se manter bem, não fez nenhuma cagada, e a gente sabe como é importante o piloto mostrar que ele consegue fazer o circuito de uma maneira correta, que ele consegue sem ficar causando acidentes, né, na Fórmula 3, na Fórmula 2, isso é muito importante, o piloto mostrar essa durabilidade, essa tranquilidade para pilotar. Óbvio que tem que aliar isso com velocidade, ele tem que melhorar nisso, mas isso é papo para outra hora, né? Já o Pedro Clerot, ele acabou em 15º, ou seja, ele galgou aí 2 posições, também teve uma corrida ok, ele ficou na média novamente dos companheiros de equipe, foi razoavelmente bem, e, bom, é uma corrida que não tem muito o que falar dos pilotos, né? Eles não conseguiram demonstrar o que sabem, não tiveram muito tempo para isso. A gente vai ver mais agora na corrida aí, que é a corrida principal, né? Que são 23 voltas e tudo mais. Vamos até ver se os carros da Prema conseguem entrar na pista. É difícil, porque eles bateram forte. Mas, enfim, o Tapponen, que é um piloto muito querido por mim e que eu acompanho de perto, porque ele é um finlandês da Academia Ferrari, e eu como ferrarista acompanho tudo que tem a ver com a Ferrari, torço por todos, e o Tapponen tem aí a minha atenção, mas infelizmente ele acabou apenas em 13º, não se destacou, mas, novamente, né, ninguém conseguiu demonstrar muita coisa, porque acabou muito rápido tudo. O Slater, né, aquele menino que eu salientei pra vocês, que ele ganhou tudo que ele disputou nos últimos anos aí, é um talento absurdo, tem 17 anos, e ele é, olhem só, o primeiro nome da academia de pilotos da Audi. Então vejam como a Audi sabe olhar bem para talentos, hein? Eu falo para vocês, esse menino é rápido. Eu acho que a gente vai ouvir falar muito aí do Slater. E, bom, tô empolgado para ver o futuro dele. Não só dele, como também do Hugo Guchuko, o americano que a McLaren, eu descobri, dispensou o rapaz. Pensou o rapaz que é extremamente talentoso e vem tendo um final de semana bem forte. Ele acabou em 9º nessa corrida sprint, mas ele vai largar em 2º lugar na corrida principal. Vamos ver o que ele apronta, né? O pódio foi formado pelo Badoer, que é da equipe Rodin, a mesma equipe do Pedro Clerot. E aí você pode olhar isso por duas óticas diferentes. Ótica número 1. Nossa, como o Pedro ficou longe do Badoer, né? O Badoer chegou ali, mas lembre-se que o Badoer teve o grid invertido.
o que ajudou ele. E também, vamos olhar pela ótica positiva, que então quer dizer que o Pedro pode ter um carro competitivo para mostrar o seu trabalho aí na Fórmula 3. Eu prefiro olhar por essa ótica positiva, vamos ver o que o Pedro aí consegue na próxima corrida. Enzo Deligne da VAR, ele que é um francês, ficou em segundo lugar no pódio, né, conseguiu fazer uma graça, mas o grande campeão em primeiríssimo lugar foi o Del Pino, que também é da VAR, então a VAR aí começando muito bem, apesar do grid invertido, é muito bom, já ter uma dobradinha de pilotos aí, então início bem forte da VAR, vamos ficar de olho nessa equipe, quem sabe ela surpreende nessa temporada, né, nunca foi uma potência, mas é uma equipe que vem sempre razoavelmente bem e nessa temporada começou com tudo. Da F3 é basicamente isso, esse é o resumo do sprint, é rápido como a corrida é, então vamos falar um pouquinho do sprint da Fórmula 2, vou falar um pouquinho do desempenho do Rafa Câmara, do Fittipaldi, também aí do Colton Herta, né, o americano que veio da Indy, vamos falar sobre tudo o que aconteceu no sprint da Fórmula 2, esse sim foi até o final. Quero começar falando aqui de um dos pilotos que eu mais torço na Fórmula 2, que é o sueco Dino Beganovic. Novamente, ele é da Academia Ferrari, porém ele acabou perdendo ali uma parte lateral da asa, e isso o prejudicou muito. Ele que estava bem posicionado, foi para acabou em 20º lugar na corrida, não conseguiu mais disputar de uma maneira decente. Ele até fez em alguns momentos a volta mais rápido, que mostra que ele tá bem nesse carro, mas realmente esse acidente logo no começo da corrida foi o que acabou aí com a corrida dele e com qualquer chance de somar pontos, né? Solov, o piloto da Academia Red Bull, que provavelmente vai estrear na Fórmula 1 muito em breve, aí talvez pela Racing Bulls. A gente sabe que é uma academia que funciona da Red Bull, não para fazer o piloto ter sucesso, mas para ele chegar à Fórmula 1. Isso funciona, a gente não pode negar. Ele ficou em 17º, ele se perdeu em um momento ali, foi sendo ultrapassado por todo mundo, e ele tinha começado forte, tá dando trabalho pro Câmara e tudo mais, mas ele acabou se perdendo no meio da corrida, ficou sem ritmo e acabou nessa posição terrível. O Colton Herta, que largou aí em 14º, ele acabou em 16º, mas ele fez algo bem interessante na corrida. Em determinado momento tivemos um safety car, e aí tinha uma galera que tava ali atrás. E o que eles fizeram? Eles foram pro box e colocaram um pneu super macio para ver se eles conseguiam galgar posições. Mas o Colton Herta, logo no início do reinício do safety car, ele acabou quebrando uma parte lateral da asa dianteira dele. Mas aí ele mostrou uma grande virtude dele, defender. Ele basicamente segurou todo mundo lá atrás. Então todo mundo que estava na expectativa de ganhar 3, 4 posições, o Colton Herta defendeu com a vida aquilo ali. Se não me engano, só 2 pilotos passaram por ele. Então, assim, ele mostrou que defender, ele defende bem, hein? E acabou prejudicando todo mundo. Foi basicamente assim, se eu não vou subir posições, vocês também não vão. Mas aí uma coisa bem curiosa que aconteceu nesse sprint da F2. O Emo Fittipaldi acabou em 14º, porém vamos lembrar que o Emo Fittipaldi ele corre pela AIX, que é uma equipe notoriamente fraca, que não tem as mesmas expectativas, por exemplo, do Câmara, da Invicta, e o companheiro de equipe dele acabou em 19º. Para mim, essa é a briga do Fittipaldi, ele demonstrar que ele é muito melhor que o companheiro dele, para ver se na próxima temporada ele consegue uma Prema, uma Invicta, para ele mostrar o serviço dele. Porém, ele foi muito bem sim, 14º, eu vejo com muito bons olhos essa corrida sprint do Emo Fittipaldi. Vamos ver o que ele apronta aí na corrida principal. Agora falar do Rafa Câmara. E assim, aconteceu algo que é quase inexplicável para mim. O Câmara fazia uma excelente prova, ele que largou em 6º, né? Porque ele se classificou em 7º, então com o grid invertido ele ficou em 6º, se não me engano. E aí segue a corrida, ele passou 5º, ficou a grande parte da corrida em 4º, brigando ali, se defendendo do Stenshore. Porém, quando o Stenshore do nada conseguiu passar ele, não sei o que aconteceu no carro do Câmara, que ele perdeu completamente a potência, foi sendo ultrapassado e acabou que finalizou a corrida em 11º, algo totalmente inesperado, porque parecia muito que ele ia pontuar no mínimo em 5º, 6º, na pior das hipóteses, porém acabou sendo pior do que a gente imaginava. Infelizmente o Câmara não conseguiu iniciar forte aí essa corrida. A corrida não, né? Essa temporada de corridas, basicamente. O que é uma pena, porque a gente sabe muito bem quem venceu ela, né?
Mas antes de falar de quem venceu, vamos falar do excelente desempenho do italiano Gabriele Mini. Ele que largou em 21º lugar, acabou simplesmente em sexto. Um desempenho absurdo. Para mim, o melhor piloto do sprint, não tem como. Ele galgou aí 15 posições, absurdo o desempenho dele. Outro que foi muito bem foi o japonês Hitomo Miyata, que é companheiro do Colton Herta e que ficou em 5º lugar. Então abre o olho, Colton Herta, hein? Não vem pra passar vergonha na F2, pelo amor de Deus. Ninguém quer que você faça esse marketing negativo da Indy aqui. Agora, o pódio foi por pilotos muito bons, tá? Formado. Em terceiro lugar, o Dani, né? O Dan, acho que é assim que se fala, ele da Rodin, o que até me deixa feliz ver que a Rodin tá bem na F2, talvez isso passe na F3 pro Pedro. Ele fez um excelente trabalho, conseguiu se manter firme ali na corrida, acabou em terceiro. Ah, o Stenshore também caiu posições, tá? Depois de passar o Câmara, não demorou muito, do nada, ele começou a perder potência também. Esquisito, né? E em segundo lugar, nós tivemos o Leon, né, da Campus Racing. A Campus, que é sempre uma equipe muito forte, a gente sabe bem, e o Leon é um piloto que ele demonstrando aí força, hein? Eu acho que ele vai incomodar essa temporada. E outro que vai incomodar essa temporada é o Dirksen. O paraguaio é bom, hein? Eu já havia comentado aqui com vocês, apesar do Câmara ter ficado na frente em todos os outros, né, os outros testes aí, treino livre, classificatório, que o Dirksen é chato. E ele ganhou a corrida sprint, iniciou aí já na ponta de lança da Fórmula 2, ele é bom demais, hein? É realmente um piloto muito rápido, o Câmara vai ter dificuldades, o paraguaio é bom, mas assim, eu acho que pro Câmara isso é muito bom, é bom ele ter um companheiro à altura ali, porque aí ele sendo campeão no fim do ano, destacar ainda mais esse piloto da Academia Ferrari, né? Eu acho que o Câmara vai ir muito bem na corrida principal e tô aqui com ele na torcida. Comenta aí se você também tá na torcida, o que você acha desse companheiro dele, o Dirksen, se você acha que ele vai incomodar ou se é fogo de palha. Quero saber a sua opinião. Também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, até porque se você assistiu até aqui, você gostou do vídeo, né? Então, senta o dedo no like aí pra ajudar esse canal, que é um canal novo. É, o Depois da Corrida, ele estreou ontem, estreou juntinho com a Fórmula 1, com a Fórmula 2, com a Fórmula 3, então também se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo que vai sair aqui. Vão ser vídeos novos quase todos os dias, tá? Quando não tiver corrida vai ter notícia, eu vou estar aqui pra gente bater um papo sobre esse esporte que a gente ama tanto. Então, se inscreve aí, a gente se vê nos vídeos de amanhã, no qual eu vou falar das 3 corridas, né? Vai ter um vídeo para falar da corrida da Fórmula 1 e outro para falar das F2 e F3. Então, até lá! Tchau!